Capítulo 2. As 7 desculpas mortais. Agora você conhecerá as 7 desculpas mortais das pessoas mal-sucedidas. São denominadas mortais, porque cada uma delas tem o poder de destruir sonhos, acabar com o ânimo, e matar as esperanças de dias melhores. O portador desse vírus contagioso apresenta sintomas de crises nervosas constantes, desarranjos cerebrais, e dores agudas de consciência. Caso não seja tratado a tempo, pode sofrer sérias complicações profissionais, que podem ser fatais, em casos extremos. Para se proteger desse mal, você deverá se vacinar, e se afastar de qualquer indivíduo já contaminado pelo vírus, pois este é altamente contagioso, proveniente de pessoas dominadas pelo insucesso. E precisa se vacinar, protegendo-se do que dizem as pessoas que, todos os dias, afastam o sucesso de si mesmas. Desculpa 1. Aqui nada dá certo. Primeiramente, as pessoas mal-sucedidas não acreditam no lugar em que vivem, em sua própria cidade, estado, ou país. Estão sempre afirmando para si mesmas, e para os outros, esta cidade não é boa. Tudo que começa aqui não vai adiante. Aqui não há oportunidades. Já tentei de tudo, mas nada deu certo. Se fosse na capital, seria diferente. Já o indivíduo infeliz da capital diz exatamente o contrário. O problema é a cidade grande. Aqui já existe tudo. Esta cidade tem muita gente. Se eu estivesse no interior, seria diferente. Esses indivíduos estão sempre procurando uma desculpa, e não assumem a responsabilidade por seus atos. Desejam inconscientemente estar em outro lugar, e buscam sempre uma razão externa para justificar sua rendição interna. Enquanto os derrotados mudam de cidade, e fogem de si mesmos, os vitoriosos progridem tanto no interior quanto na capital. Essa realidade me fez lembrar uma história. Havia um viajante que, chegando a certa cidade, indagou a um morador: como é esta cidade? O morador lhe respondeu com outra pergunta: como era a cidade de onde você veio? E o viajante respondeu: minha cidade não era boa. As pessoas de lá eram orgulhosas, avarentas, invejosas, negativas, pessimistas, não gostavam de trabalhar, criticavam umas às outras, e encontravam desculpas para justificar os próprios erros. O morador respondeu: esta cidade é igualzinha à sua. O viajante agradeceu, e seguiu seu rumo. Outro viajante se aproximou desse morador, e lhe fez a mesma pergunta. Novamente, ele lhe perguntou como era a antiga cidade. O segundo viajante lhe respondeu sorridente, afirmando que sua cidade de origem era muito boa. As pessoas eram amigáveis, honestas, trabalhadoras, positivas, otimistas, hospitaleiras, e sempre procuravam socorrer umas às outras. O morador, então disse: você vai adorar este lugar. As pessoas daqui são iguais às da sua cidade. Desculpa 2. A concorrência é muito grande. Alguns dão a desculpa da concorrência, seja na área acadêmica, profissional, ou empresarial. Elas costumam dizer assim: hoje em dia há muitos advogados, médicos, dentistas, engenheiros, terapeutas, psicólogos, professores, etc. Elas se esquecem de que há profissionais renomados, respeitados, e bem-sucedidos, e outros sem nome, sem prestígio, e desconhecidos. Algumas pessoas que trabalham em grandes empresas costumam dizer assim: aqui é muito difícil subir na carreira. A estrutura já está toda definida. Essas pessoas raciocinam como se seu trabalho fosse invisível, e não tivesse nenhuma importância. Na verdade, quanto maior, e a empresa, maior, é a oportunidade de um indivíduo crescer, e progredir,
pois o desempenho do profissional tem grande impacto no lucro da organização. Por isso, quem se destaca sempre será observado e admirado por um número maior de pessoas. O falso empreendedor com a mente cheia de desculpas pensa assim: é melhor não abrir um negócio por aqui. Já existe muita concorrência nesta área. Pessoalmente, sempre achei interessante abrir uma escola de inglês onde há muitos concorrentes, pois isso demonstra que o setor de ensino é um excelente negócio, porque, do contrário, estariam todos falidos. Alguns pretensos empresários, contagiados por essa desculpa, afirmam: os concorrentes estão dominando o mercado. E eu afirmo: parabéns a eles, pois estão trabalhando da maneira certa, pois dominar o mercado deve ser o objetivo de todo empreendedor. O profissional que se intimida com a concorrência apenas está declarando sua indisposição em atender às necessidades dos clientes internos ou externos, seja na organização para a qual trabalha, seja para se adequar às demandas do mercado. Sempre admirei a concorrência. Ela estimula a criatividade, gera ideias, obriga a reestruturar a empresa, leva a dispensar os incompetentes, oferece melhores salários para os qualificados, contrata melhores profissionais, gera mais recursos, investe em publicidade, promove treinamento e atende melhor o cliente. Portanto, a concorrência pode tanto ser um estímulo para a superação profissional quanto uma ótima desculpa para não agir. Cuidado para ela não lhe tirar do jogo. Desculpa 3. É preciso pagar muitos impostos. Há pessoas que utilizam a desculpa dos elevados índices de impostos do Brasil na tentativa de justificar sua inércia profissional e empresarial. Quantas pessoas você conhece que, tendo uma boa atividade comercial, com boas perspectivas, simplesmente afirmam: não posso crescer. Se eu crescer, o governo vai levar todo o meu dinheiro. Também vou precisar contratar mais funcionários, e, você sabe, os encargos e as leis trabalhistas deste país são um absurdo. Por isso, é melhor deixar o negócio como está. Às vezes, em uma empresa, encontramos pessoas que até preferem ganhar menos, apenas para não pagar os impostos advindos de uma remuneração maior. O vírus dessa desculpa é muito perigoso, pois expõe não somente a mentalidade pequena de seu portador, mas revela outros sintomas ainda mais sérios, como a inveja, o egoísmo e a mesquinhez. Pessoas infectadas por esse vírus ainda precisam aprender o conceito ganha-ganha. Elas costumam pensar que alguém precisa perder para elas ganharem. Essas pessoas são pobres de espírito, pois gostariam que o resultado de seu trabalho beneficiasse apenas a si próprias, e a mais ninguém. Não possuem senso de responsabilidade social pela comunidade, pela coletividade, ou pelo próximo. Na verdade, sentem dor na alma ao saber que alguém será beneficiado por seu trabalho. Elas costumam dizer: eles querem ganhar em tudo, e, com esse pensamento, preferem se privar dos benefícios do próprio esforço a dividir uma parcela de seus ganhos com seus semelhantes, com a instituição, ou com o país. Desculpa 4. Falta dinheiro. Alguns especialistas em dar desculpas alegam que atualmente o povo está sem dinheiro, e que há apenas 3 maneiras de ficar rico: receber uma herança, ganhar na loteria, ou casar-se com uma pessoa rica. Na realidade, nunca houve uma época mais próspera na história recente deste país em que as pessoas têm acesso a carros importados, e a tantos outros bens de consumo. Na verdade, somente os que reclamam da falta de dinheiro é que estão sem dinheiro. Todos os outros vão bem, obrigado. Não é porque você está passando por dificuldades que o mundo inteiro está como você. Se fosse assim, as lojas, os bancos, as ruas estariam vazios, não haveria caminhões nas estradas, nenhum avião levantaria voo, nem sequer haveria jornal ou televisão. Tais pessoas olham o mundo com o binóculo ao contrário.
Para elas os objetos estão muito mais longe do que estão na realidade. Desculpa 5. Existem crises e incertezas. Quem dá essa desculpa afirma que hoje tudo é muito arriscado, pois estamos passando por incertezas políticas e crises no mundo todo, e o momento não é propício para a abertura de novos negócios. Por isso, é melhor aguardar uma definição para ver como as coisas vão ficar. Quem dá essa desculpa talvez tenha sido vítima de muitas crises econômicas no passado, e ainda não conseguiu se recuperar emocionalmente. Pessoas assim costumaram dizer: o sistema financeiro mundial está à beira de um colapso total. Vivemos em uma economia globalizada perigosa, na qual um tsunami no Japão pode causar um tsunami financeiro no outro lado do mundo. Os Estados Unidos enfrentam sua maior crise financeira, a Europa está quebrada, e a China quer dominar o mundo. Os mercados estão atravessando uma fase de incerteza sem precedentes. Grandes bancos e empresas tradicionais estão fechando as portas. O desemprego aumenta em toda parte, e nem mesmo os especialistas conseguem prever se haverá uma crise financeira ainda maior. Por todos esses motivos, o momento não é bom para os negócios, e é melhor aguardar um realinhamento na política financeira mundial. Quem fala assim se esquece de que enquanto há indivíduos indo à falência, há outros fazendo fortuna, há economias em recessão, e há economias emergentes. Para o pessimista, não importa a condição da economia, diante de uma oportunidade ele sempre verá uma crise, ao passo que o otimista, diante de uma crise, sempre verá uma oportunidade. Desculpa 6. Não tenho sorte. Há quem pense que o sucesso é uma questão de sorte e oportunismo. Alguns passam meses sem trabalhar e se justificam dizendo: estou sem sorte. Não encontro uma colocação em minha área. Essas pessoas costumam olhar o sucesso alheio com ciúmes e inveja, e, em tom de desprezo, dizem: para fulano tudo dá certo. Nasceu com a estrela. Outros ainda pensam que todo rico é ladrão, corrupto e aproveitador. Assim, ignoram as longas horas de preparação, as escolhas e as consequências, as decisões erradas e acertadas, as correções de rumo ao longo da trajetória, e julgam que seu vizinho bem-sucedido nunca enfrentou adversidades. Quem pensa na falta de sorte e não sabe que 70% dos jovens que se formam não encontram emprego em sua área, mas conseguem obter sucesso quando quebram o ciclo do desemprego pegando um emprego qualquer, e depois buscando uma colocação melhor. O clássico escritor James Allen descreveu essas pessoas assim: alguns, ao ver um homem saindo-se bem, observando apenas os efeitos positivos de suas realizações, e desconhecendo o processo em si, dizem: eis um sujeito de sorte. Pessoas assim não levam em conta as provações, os fracassos, e as lutas que aquele homem enfrentou para adquirir a experiência, não reconhecem os sacrifícios que fez, os esforços corajosos a que se propôs, a fé que acalentou para superar os obstáculos aparentemente intransponíveis para poder realizar seus grandes sonhos. Não veem a jornada longa e árdua, não sabem da escuridão nem da tristeza que enfrentou. Veem apenas a luz, a beleza e a alegria do objetivo já cumprido, e chamam isso de sorte. Além de alegar sua falta de sorte, há os que desprezam a sorte do rico. Só não percebem que pensando assim jamais se tornarão milionários. Como alguém pode se tornar algo que despreza? Isso é impossível. Desculpa 7. A sétima desculpa é a mais perigosa de todas. Eu não a escrevi aqui, porque cada pessoa a conhece bem, uma vez que há anos vem convivendo com ela, que é sua amiga e fiel companheira. Ela é o motivo que cada um alega para ainda não ser próspero e muito bem-sucedido. Nem preciso saber como cada um preencheria essa lacuna, mas de uma coisa não tenho certeza:
Essa desculpa que você dá para você mesmo tem origem no seu conformismo. Você se conformou com isso, e acredita que as coisas são assim mesmo, e não vão mudar. O efeito colateral dessa desculpa é grave, e o tratamento é muito difícil, pois provavelmente seu organismo já criou anticorpos para se defender dela. O conformismo arraigado em você elimina sua iniciativa, mata a sua criatividade, enterra seus talentos, acaba com a esperança de dias melhores, e torna-o vítima das circunstâncias. Às vezes, o conformismo está tão profundamente enraizado no íntimo do ser humano que ele não consegue eliminá-lo facilmente. Só por meio de muito esforço pessoal, e ajuda adequada, as pessoas são capazes de superar conceitos falsos, geralmente adquiridos durante a infância e a juventude por causa do ambiente de excessiva carência e privações. Na realidade, quem quer trilhar a estrada do sucesso não pode ficar preso a desculpas. Não existe aquela história de a vida não sorriu para mim, ou a vida foi cruel comigo. Se você quiser se tornar próspero, precisa decidir heroicamente enfrentar o espelho, e despedir-se de seu antigo eu para abraçar uma nova maneira de ser, sem bloqueios, complexos, e desculpas. Se você quiser dar uma guinada na sua vida, precisa tomar uma séria decisão, fruto de profunda análise, e de uma conversa franca de você consigo mesmo. Precisa decidir despertar o milionário que há em você. Assim, conhecerá um novo eu que é rico, próspero, e possui o espírito milionário em si. Quando você abraçá-lo de vez, verá que ele se tornará seu maior aliado. Capítulo 3. Em busca da prosperidade. Minha demissão, apesar de sinalizar uma situação muito difícil, foi o divisor de águas para a retomada de meus sonhos e objetivos. Naquele momento, eu sabia que tinha duas escolhas: poderia procurar outro emprego e tentar uma nova colocação em outra empresa, ou fazer o que eu tanto queria e sonhava, montar meu negócio, empreender. Na realidade, não era um sonho apenas meu. Já era nosso, meu, e de Vânia. Começamos a sonhar juntos desde o dia em que nos casamos. Embora Vânia e eu nos conhecêssemos desde a adolescência, só começamos a namorar quando eu tinha 22 anos. Eu fazia curso supletivo, pois queria terminar o ensino médio, uma vez que tinha a esperança de um dia passar no vestibular, conseguir um bom emprego, e formar uma família. Ela era linda, talentosa, e maravilhosa, e após um longo namoro de um mês, eu a pedi em casamento, que aconteceu depois de apenas 90 dias. Tenho certeza de que ela aceitou pelo mais puro amor e inocência, pois na época ela ganhava 2 salários mínimos por mês, e eu, 1. Tudo foi muito simples. Os convites do casamento foram cópias xerox, as fotos foram tiradas por um amigo, e os docinhos, feitos em casa mesmo. Depois da cerimônia, partimos para a lua de mel em uma Kombi emprestada rumo a Camboriú, em Santa Catarina. Certa noite, sentados na areia da praia, em um momento de inspiração, traçamos algumas metas para o futuro. Uma delas foi inesquecível: vamos buscar a prosperidade. Voltamos para enfrentar a vida de recém-casados, sem saber o que fazer para sair da pobreza e alcançar a riqueza. Não conseguíamos conceber, naquele momento, os imensos obstáculos e as barreiras que enfrentaríamos na busca da autossuficiência. Não sabíamos ao certo o que significava ter sucesso, e quais eram as implicações inerentes a esse mundo desconhecido. Não tínhamos mapa, roteiro, ou guia para seguir, tínhamos somente o forte desejo, a esperança, e a confiança de construir uma grande fortuna. Quando a preparação encontra a oportunidade. Eu sabia que, se quisesse mudar minha situação financeira, precisaria primeiro mudar minha condição acadêmica. Com esse objetivo em mente, por 3 anos eu e minha esposa trabalhamos,
E poupamos o suficiente para que eu pudesse frequentar uma universidade, não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Na época, eu já era fluente em inglês, pois havia aprendido o idioma de Shakespeare na minha adolescência com os jovens missionários mormons que sempre visitavam minha casa. Com esforço próprio, apoio da família, e incentivo dos líderes da igreja Mormon, consegui ser aceito na Universidade Brigham Young, em Utah, nos Estados Unidos. Naquele ambiente acadêmico de excelência, estudei ciência da computação e estatística, e, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de trabalhar como instrutor de língua portuguesa para estrangeiros no Centro de Idiomas da universidade. Depois da formatura, fui contratado pela empresa Champion International, em Cincinnati, onde trabalhei durante um ano, e fui depois transferido para a filial brasileira, em Mogi Guaçu, São Paulo. Como recém-formado, aos 30 anos, meu objetivo principal era fazer carreira como executivo. Imaginava trabalhar em várias companhias, e subir a escalada corporativa rumo ao sucesso profissional. Sempre eu acreditei que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Certo dia, eu estava no trabalho quando um colega me perguntou: "Você poderia me dar algumas aulas de inglês à noite?" Eu pensei assim: aulas de inglês significam mais dinheiro no bolso, e isso não faz mal a ninguém. E topei. Comecei, então, a dar aulas na sala da minha casa no período noturno. Depois desse meu primeiro aluno, outro chegou, e depois mais um, e mais um. Em pouco tempo, estava dando aulas para uma turma, depois para duas, três. Após alguns meses, minha esposa também passou a dar aulas em casa, e, à medida que o tempo passava, o número de alunos aumentava. Naquela época, as aulas de inglês não passavam de um complemento à renda familiar. É interessante notar que, às vezes, possuímos um dom, um talento, uma habilidade inata, mas nós mesmos não conseguimos reconhecer de imediato, e isso aconteceu comigo. Eu trabalhava de dia na Champion, dava as aulas em casa à noite, e continuava buscando uma solução: onde vou encontrar o sucesso? Como vou conseguir ser próspero? O que fazer para vencer financeiramente? Serei um empregado sempre, ou poderei ser um empregador? A solução estava diante de meus olhos, mas eu ainda não conseguia ver. Enquanto pensava em tudo aquilo, certo dia fui ao banco receber meu salário. Quando estava na fila de espera do caixa, observei que em cima do balcão havia uma pasta aberta com o título Folha de Pagamento, Confidencial. Olhei bem, e vi que era da empresa para a qual eu trabalhava. Ao chegar minha vez de ser atendido, estiquei os olhos, e vi que o primeiro nome na lista era o do meu chefe. Ele era um profissional com 20 anos de carreira, que já havia trabalhado em grandes empresas, e possuía um currículo impecável, mas, para minha surpresa, quando observei o valor de seu salário na lista, fiquei um tanto admirado. Perguntei, então à moça do caixa: essa folha de pagamento, é mensal, quinzenal, ou semanal? Ela riu, e disse: claro que é mensal. A empresa não faz pagamento quinzenal, ou semanal. Em seguida, recebi meu humilde salário, e fui para casa inconformado. Não acreditava naquilo. Eu pensava que um salário de diretor era maior, mas muito maior. Então avaliei: será que quero trabalhar mais 20 anos para depois conquistar essa remuneração? Será que estou disposto a me submeter a todas as demandas da escalada corporativa para, quando estiver próximo da aposentadoria, obter um cheque como aquele? Será que não conseguiria obter ganhos maiores se trabalhasse por conta própria? A decisão de ficar rico. Com a experiência que tenho hoje, posso afirmar, com toda a segurança, que se você quiser ficar bem, ter uma vida tranquila e confortável, deve trabalhar para uma boa empresa. Você terá uma linda casa,
um bom carro, e poderá fazer uma viagem à praia de vez em quando. No entanto, se você deseja ter uma super casa, um super carro, e viajar por todo o mundo, se sua pretensão é ficar rico, muito rico, milionário, ou multimilionário, você precisará empreender, abrir o próprio negócio, e aprender a multiplicar seus talentos e recursos. Aquela experiência na fila do banco me deu um senso de definição e propósito. Senti claramente que o caminho da prosperidade consistia na capacidade empreendedora de cada um. Embora ainda não soubesse qual seria meu projeto de vida, naquele momento decidi que eu seria um empreendedor, e ganharia meu sustento desenvolvendo meus próprios planos, metas, objetivos, e ganharia mais, ou menos na mesma proporção de meus esforços. Para colocar esse objetivo em prática, por um tempo, eu precisaria manter aquele meu emprego para poder cobrir as despesas do mês até conseguir me estabelecer com meu negócio. Enquanto isso não acontecesse, seria insensatez pedir o desligamento da empresa. Em meu íntimo, porém, de forma incompreensível para mim mesmo, havia uma voz mansa e suave que dizia: você pode mais. Acredite em si mesmo. Acredite em seus sonhos. Mesmo assim, enquanto eu queria acreditar na voz interior, pensava: mas como será quando eu largar meu emprego seguro? Será que vale mesmo a pena abandonar a estabilidade e a segurança do emprego fixo? Vou arriscar sem nem saber que negócio vou abrir, ou em que área vou atuar. O que minha esposa vai achar de tudo isso? Qual será a reação de meus pais? O que os outros vão dizer? E se eu falhar? E se tudo der errado? Enquanto tentava combater aquelas vozes negativas, e manter a chama acesa de me tornar um empreendedor, sentia como se tivesse nas mãos um quebra-cabeça de 1000 peças para montar. Era como se as peças estivessem todas soltas, espalhadas em cima da mesa, mas não havia uma imagem, uma foto, ou ilustração em que me basear. Eu só sabia que teria um negócio próprio, e mais nada. Na tentativa de definir em que área atuar, lembro-me de ter feito com minha esposa uma relação de 10 possíveis projetos, que variavam de tamanho, natureza e segmento. Diante da diversidade de opções, por um tempo senti-me totalmente desorientado, sem saber qual trajetória seguir, que rumo tomar, e por onde começar. Sabia também que, em qualquer área que fosse atuar, levaria muito tempo para obter um retorno financeiro satisfatório. Possivelmente, no início, eu não receberia nada, ou quase nada. Se recebesse o suficiente para a manutenção da família, já estaria satisfeito. Eu sabia também que não dominava a operação de nenhum dos 10 negócios listados. Naquele momento de indefinição, tive a nítida sensação de que precisava de uma inspiração divina, de uma orientação superior à minha capacidade intelectual, para me auxiliar a tomar a decisão correta, pois não seria apenas um trabalho, ou um negócio qualquer, mas um projeto de vida. Seria uma causa, um ideal pelo qual eu daria o melhor de mim, pois estava disposto a dedicar toda a minha energia, meus dons e talentos para o êxito do empreendimento. Embora eu não soubesse que rumo seguir nem por onde começar, ou como proceder, dentro de mim havia uma certeza, que Deus sabia, e Ele poderia me indicar que rumo eu deveria seguir. Uma resposta. Imbuído daquele espírito, lembrei-me de uma cena bastante inspiradora de um filme de que eu gostava muito, Um Violinista no Telhado. Esse filme antológico conta a comovente história de Tevi, e de sua família, que viviam em um terrível estado de pobreza na antiga Rússia. O filme retrata a saga daquela família de judeus rumo à segurança, à estabilidade, e ao conforto da América. O protagonista, Tevi, criava vacas, e vendia leite com sua carroça na vila de Anatevica. Em certo momento, seu cavalo adoece,
e ele mesmo passa a puxar a carroça para fazer as entregas. Bastante abatido e inconformado com a situação de carência que enfrentava, ele para no caminho, olha para os céus, e, muito emocionado, começa um diálogo com o Criador. Meu querido Deus, o que aconteceria se eu fosse um homem rico? O que aconteceria se eu tivesse uma fortuna? Mesmo que fosse uma pequena fortuna, isso estragaria seus planos? Eu me sentia exatamente como Tevi, com esposa e filhos pequenos para criar, vivendo em uma grande pobreza, em um estado de privação, e, ao mesmo tempo, sonhando em fazer América mesmo depois de já haver retornado de lá. No mesmo espírito de oração, resolvi repetir a sequência de perguntas feitas por Tevi. Eu acrescentei: meu Pai Celestial, que caminho devo seguir que me proporcionará a maior realização pessoal, profissional e financeira? Que profissão devo desempenhar para me auxiliar a cumprir satisfatoriamente os propósitos de minha existência? Como devo aplicar os talentos e os dons divinos que o Senhor me concedeu, mesmo que eu desconheça plenamente quais são esses dons? Como posso gerar riqueza para mim, para os que estão ao meu redor, e para a sociedade em geral? Subitamente, um sentimento inesquecível tomou conta de meu coração, minha mente e meu espírito. A resposta foi bastante clara. Naquele instante, senti que deveria seguir a área da educação, a área do ensino, a área da formação de pessoas. Tão logo esse pensamento se cristalizou em minha mente, a próxima pergunta que fiz foi: mas como farei isso? E a resposta silenciosa foi: pedi, e recebereis, buscai, e achareis, batei, e ser-vos-á aberto. Após aquele instante memorável, não houve mais questionamentos, dúvidas, ou incertezas sobre qual direção seguir. Eu sabia, no entanto, que tinha um imenso túnel escuro para percorrer. Descobri que, quando estamos em uma busca interior, seguindo o espírito de pedir, e recebereis, buscai, e achareis, em algum momento, precisamos dar um passo na escuridão, e confiar somente na fé. É como se Deus nos colocasse diante de um túnel escuro com luz suficiente para percorrermos apenas 1 ou 2 metros, porém, tão logo caminhamos nesse percurso, logo recebemos um novo facho de luz de mais 1 ou 2 metros. Ter recebido aquela inspiração divina fez toda a diferença em minha trajetória pessoal e profissional, pois eu sabia que, a qualquer momento, eu poderia recorrer à mesma fonte da inspiração em busca de apoio, consolo, alento e direção. Aquela resposta me deu também mais certeza, confiança e força para perseverar no caminho a ser percorrido. Coincidentemente, algumas semanas depois de ter recebido essa resposta, meu chefe me chamou em sua sala para uma conversa rápida. Ele explicou que a empresa passava por uma reestruturação, e que meu nome estava na lista dos funcionários a serem demitidos. Não me deu muitas explicações, e pediu apenas que eu reunisse meus pertences pessoais, dizendo que eu não precisava mais voltar ao trabalho no dia seguinte. Sim, hoje sei que aquela mesma demissão que pôs fim à minha pretensa carreira de executivo foi a maneira que o universo encontrou para me dizer: agora chegou a hora de você seguir avante rumo ao solitário caminho da prosperidade. Siga em frente. Chegou a sua hora. Aquele período em que pude atuar como professor no Centro de Idiomas da Universidade Norte-Americana foi, sem que eu soubesse na época, como um estágio importante em minha qualificação profissional. E aquelas aulas de inglês em minha casa foram o embrião do surgimento da primeira escola Wizard neste país, e o primeiro tijolo para a composição do Grupo Multi, que viria a se tornar a empresa líder mundial no ensino bilíngue. Quem diria que aquele professor que começou dando aulas em casa seria um dia convidado para acompanhar a presidente da República, Dilma Rousseff, em sua visita à China? Quem poderia prever que aquele projeto se transformaria em um dos maiores grupos educacionais do país?
Quando contemplo todas essas realizações, com frequência lembro-me das palavras do autor inglês Robert Frost: havia duas estradas no bosque. Em determinado ponto, elas se separavam. Eu peguei a estrada menos percorrida, e isso fez toda a diferença. As 7 chaves de ouro da prosperidade. Hoje, tenho plena convicção de que podemos realizar tudo o que desejamos. Depois de concretizar meu sonho, posso dizer que o que me ajudou a ter sucesso foram alguns aspectos fundamentais, aos quais resolvi chamar de as 7 chaves de ouro, e vou compartilhar com você nas páginas a seguir. As 7 chaves de ouro da prosperidade me ajudaram a transformar uma atividade amadora e doméstica em um empreendimento multimilionário. Da mesma maneira que consegui abandonar aquela cela imaginária criada por mim mesmo no passado, chegou a sua vez. Colocarei as chaves que abrem as portas da cela em suas mãos. É sua oportunidade de abrir a porta pesada e enferrujada que o aprisiona, e correr livre para o mundo de seus sonhos. Chegou a hora de você despertar o milionário que há em você. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Portanto, prepare-se, e fique atento ao que acontece no mundo, e ao seu redor. Se você quer ficar bem, trabalhe para os outros. Se você quer ficar rico, trabalhe por conta própria. Mentalize: a prosperidade está em mim. Eu posso mais, muito mais. Há um milionário dentro de mim.